Bom, meu nome é Levi e eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre como você vê a vida. Cada pessoa tem uma forma única de enxergar o mundo e interpretar a vida ao seu redor. E isso tem muitos pontos, como personalidade, cultura, experiência e assim vai. E eu tô aqui para trazer uma reflexão sobre como você enxerga a sua vida. E para começar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre como a experiência do passado pode afetar a sua visão da vida. Todos nós temos um passado e isso é inegável para todos nós. Não tem como você não ter um passado. É temporalmente impossível você não ter um passado. Mas eu acredito que existem duas formas de você enxergar o seu passado. Existe uma forma ruim e existe uma forma boa. A forma ruim qual seria? Muitos de nós, se eu parar na rua agora e perguntar para alguém como você enxerga o seu passado, a pessoa vai falar: eu acho o meu passado ruim, ou eu acredito que o meu passado foi péssimo, e assim vai. A grande maioria de nós, e eu creio que se eu perguntar para você também, você vai dizer que você fez péssimas escolhas no seu passado e que você se arrepende de algumas coisas que você fez lá atrás. Eu acredito que essa seja a forma ruim. Eu não estou dizendo, às vezes, que você não fez. Às vezes você fez alguma besteira no seu passado, ou o seu passado te condena de alguma forma. Mas não é assim que você deveria enxergar isso. E em contraponto da forma ruim de enxergar o passado, eu acho que tem a forma boa, que é a forma nostálgica, a forma em que você sente saudade, a forma em que você acredita que tudo aquilo que você viveu fez parte de uma experiência para o seu aprendizado. Eu sei que nem sempre é fácil entender isso que eu estou falando. Eu mesmo demorei algum tempo para sacar que o meu passado não deveria me condenar, eu não deveria ter uma visão ruim do meu passado. Em grande parte, se a gente para pensar, se você acredita que o seu passado te condena de alguma forma, você automaticamente condena o seu presente e condena o seu futuro. Pessoas que vivem muito apegadas ao passado e aos erros que aconteceram, geralmente tendem a ter uma visão um pouco mais fechada do agora e do futuro. Agora, pessoas que compreendem que o seu passado foi uma experiência, foi um ensino, um aprendizado, geralmente veem o agora como aprendizado e buscam aprender mais no futuro. Eu não estou querendo trazer aqui nenhum tipo de papo de coach ou papo motivacional para você ver o seu passado de tal forma, não. A única coisa que eu quero fazer é trazer uma visão diferente para você da forma como você vê a sua vida. Então eu acredito que existem esses dois tipos de visão. A visão do passado ruim e a visão do passado bom. Cabe a você entender qual visão cabe melhor para você. Claro, ninguém quer ter uma visão ruim do passado, mas eu também não estou aqui como um guru dizendo para você como resolver o seu passado e assim vai. Isso é algo que você tem que fazer. Você tem que chegar a uma conclusão. O que eu estou trazendo aqui é essas duas visões. E eu acredito que a segunda visão possa trazer um pouquinho de melhora na sua vida. Quando você aprende que tudo que você fez, todas as escolhas que você tomou, tudo aquilo que aconteceu foi para o seu aprendizado, e mesmo que tenha sido bom em alguns pontos e ruim em outros, isso fez parte de quem você é hoje, isso muda completamente a sua visão do que você faz agora, do que você aprende agora, e a sua visão do que você vai fazer no seu futuro e do que você aprende no seu futuro. Todas as experiências trazem algo muito importante, sejam elas ruins ou sejam elas boas. Isso é muito difícil de entender, porque quando a gente está passando pelo momento ruim, a gente não entende que o momento ruim é para o aprendizado. Então eu acho que a gente deveria parar um pouco de olhar para o passado como algo ruim e ver mais como um aprendizado. Infelizmente, para a grande maioria de nós, a gente tem que aprender errando um pouquinho, e isso está lá no nosso passado. O que você fez no seu passado, as escolhas que você tomou, o que você julga como erradas, muitas das vezes foram feitas para que você pudesse aprender com o agora. A sua personalidade está diretamente atrelada ao seu passado e à sua visão do mundo. Como assim? Muitas das vezes você é uma pessoa extrovertida porque no passado você teve oportunidade para ser extrovertida. Muitas vezes você é uma pessoa introvertida porque às vezes no passado você teve a oportunidade e fez a escolha de ser uma pessoa introvertida. Então, isso está diretamente ligado, uma coisa não existe sem a outra. A gente sempre tem aquela visão de pessoas que enxergam o copo meio vazio e o copo meio cheio. Eu gosto da visão onde eu enxergo o copo, um completo.
Não importa se ele está vazio ou se ele está cheio. Você tem o copo. Tem pessoas que nem têm o certo copo para entender ou compreender a vida. E isso faz parte da minha personalidade. Às vezes a sua personalidade, muitas vezes, traz você um pouco para baixo. Não que isso seja ruim. A gente tem que aprender que as nossas personalidades são importantes para que possamos aprender como ver o mundo, né? Se você é uma pessoa um pouco mais que gosta, um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais fleumática, um pouco mais melancólica, geralmente você tende a pensar um pouco mais nas coisas, você tende a meditar um pouco mais nas coisas e assim vai. E isso é muito importante para como você enxerga o mundo. E é muito necessário que a gente saiba lidar com as nossas personalidades. Você precisa aprender a lidar com você mesmo. Grande parte das pessoas não conseguem lidar consigo mesmas, não compreendem as próprias personalidades. Existem dois extremos aqui. A pessoa que entende a sua personalidade, entende os momentos e as emoções que ela sente ao longo da interpretação que ela tem do mundo. E existem pessoas que culpam a sua personalidade pela interpretação que elas têm do mundo. Eu acredito que pessoas que tendem a culpar a sua personalidade pela sua visão do mundo não conseguem lidar consigo mesmas. Quanto mais você para olhar para você mesmo, mais chato você vê que você é, mais erros você vê que você tem. E isso é muito importante para que você saiba gerir a sua própria personalidade. É importante quando a gente vê esses gurus da internet ou pessoas dizendo não, você tem que achar satisfação em você mesmo, você tem que se amar e assim vai. Cara, ninguém fala que o processo para isso é muito chato. Se você é uma pessoa que tende a falar demais, como eu, às vezes o silêncio vai ser um tédio. E se você é uma pessoa que às vezes não fala nada, às vezes quem fala demais vai ser muito chato. Mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Nós somos humanos, temos que ter empatia com os outros, assim como desejamos que tenham empatia com a gente. Um terceiro ponto que eu também acho que entra nisso que eu estou falando é valores e crenças. A gente tende a acreditar que todos têm um mesmo senso comum. Todos têm um mesmo senso de justiça, o mesmo senso de igualdade, o mesmo senso de empatia. Mas conforme você vai crescendo, conforme você vai entendendo, você vai vendo que isso não é verdade. A justiça que às vezes para mim é certa, muitas das vezes é a errada para você. A igualdade para mim, que às vezes eu acredito que abrange a todos, na verdade pode muitas vezes não abranger ninguém e você pode achar que a minha igualdade está totalmente errada. Isso são os nossos valores e as nossas crenças entrando em conflito. E isso também faz com que você molde a sua visão do mundo. No meu caso, como eu sempre digo, o que eu acredito que traz valor e crença para mim, o que eu acredito que é o correto, o que é o certo, são os valores e as crenças da Bíblia. Elas são muito importantes, para mim, são muito importantes que os valores e as crenças da Bíblia, eles são diretos, são retos. Igualdade é igualdade, justiça é justiça. Não existem meio termos. Como a própria Bíblia diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. É por isso que eu, no meu caso, Levi, busco a Bíblia para que ela seja o meu ponto de base, para que ela seja o meu caminho, para que ela seja a minha direção de alguma coisa. Porque eu acredito que o senso de justiça da Bíblia, o senso de igualdade da Bíblia estejam corretos. Eles cabem à minha personalidade, eles fazem parte da minha experiência e eles estão dentro dos meus valores e das minhas crenças. É por isso que você sempre vai ver aqui nesse canal eu falando muito bem da Bíblia e falando muito bem do cristianismo, porque é isso que faz parte do meu valor e da minha crença. É muito importante que a gente tenha um valor e uma crença. Isso parte de um ponto muito simples. Uma pessoa que cresceu roubando e acha que roubar não é errado, vai achar a vida inteira que roubar não é errado. Isso são os valores e as crenças dessa pessoa. Agora, por exemplo, nós que crescemos numa sociedade que nos diz, roubar é errado e existem consequências. Logicamente, vamos acreditar que roubar é errado e existem consequências. Por exemplo, quanto mais você busca da Bíblia, mais você busca saber dos ensinamentos de Jesus,
você vai perceber que existem algumas coisas que vão estar erradas e você vai começar a crer, começar a acreditar nesses valores de que algumas coisas estão erradas, porque isso se tornou um valor e uma crença para você. Uma coisa muito importante para a gente falar sobre valor e crença não são dados de um dia para a noite. São pequenos hábitos diários que vão criando os nossos valores, vão criando as nossas crenças. Quando você é uma criança, se você perguntar para uma criança quais são os valores dela, ela não vai saber responder. Mas agora, se você perguntar para um adolescente, para um adulto ou para um idoso, eles vão saber responder de alguma forma. Claramente, o adolescente com algumas dificuldades, o adulto ainda sem entender algumas coisas e o idoso compreendendo tudo o que aconteceu nas experiências passadas. Você vê como a experiência passada, a personalidade e os seus valores e as suas crenças moldam a sua percepção do mundo? Nós que somos cristãos, nós temos a nossa cosmovisão. E cosmovisão nada mais é do que a forma como você enxerga o universo, a forma de como você enxerga tudo ao seu redor. Quais são os valores daquilo que você vê? Qual é a interpretação daquilo que você vive? Isso é um valor e uma crença. Isso é a cosmovisão. Acho que o vídeo todo pode ser baseado numa cosmovisão. Qual é a sua cosmovisão? O que você acredita? O que você entende do mundo ao seu redor? O que você entende da Bíblia? O que você entende dos ensinamentos de Jesus? Qual é a sua interpretação de tudo isso? Qual é a sua interpretação desse vídeo? Qual é a sua interpretação de tudo que está ao seu redor? Isso também faz parte do seu valor e da sua crença. Então é muito importante que tenhamos tudo isso estabelecido, porque se você não compreende a sua própria visão do mundo, como você espera trazer todos aqueles sonhos, todos aqueles desejos que você tem, trazer tudo isso diante do Senhor e tornar isso realidade se você não sabe nem como você enxerga a vida? Não tem muito sentido uma coisa com a outra. E o último ponto, que eu acho que também influencia demais, e a gente deve entender onde a gente se encaixa nisso, é a cultura da qual você está inserido. A cultura parte do ponto muito simples. Com quem você cresceu, a forma como você cresceu, o local onde você está inserido e as pessoas com quem você anda, isso faz parte da sua cultura. Por exemplo, às vezes eu posso falar tudo isso, posso dar citações da Bíblia para que você possa compreender a cosmovisão, mas tudo também vai estar atrelado à cultura em que eu estou inserido. Se eu, Levi, brasileiro, paulistano, nascido aqui, virar e falar com alguém da Europa, nascido lá, cresceu lá e assim vai, muitas das vezes as nossas visões vão se diferenciar por conta da cultura em que estamos inseridos, por conta do lugar onde estamos, da forma que crescemos. E a cultura é muito importante que você saiba a sua cultura, você entenda a sua cultura, você entenda de onde você veio, você compreenda como você cresceu, você compreenda como agir na cultura em que você está inserido. Isso é muito importante. Nós que somos cristãos, nós temos que trazer uma cultura do reino. E é exatamente por este ponto que a Bíblia existe. A Bíblia existe para que possamos compreender a cultura do reino e a cultura do reino possa ser estabelecida através de nós. A Bíblia, principalmente o Evangelho, ele traz muitos ensinamentos culturais e Jesus vem ensinar muitas coisas culturais para as pessoas da época simplesmente para que possamos entender qual é a cultura que vamos viver, qual é a cultura que desejamos viver. Todos nós falamos, principalmente nós cristãos, falamos sobre um reino que está por vir, ou um reino que devemos estabelecer, um reino que Jesus estabeleceu na terra. E tudo isso faz parte de uma cultura do reino. Nós cristãos temos como uma das principais missões estabelecer a cultura do reino aqui na terra. E é por isso que a Bíblia é tão importante e crucial para nós, porque é com ela que temos a base da cultura que Jesus veio estabelecer. Então, eu acredito que todo esse vídeo pode ser resumido numa palavra: empatia. Como você tem empatia pela sua própria visão,
pela visão do próximo e como você compreende a sua visão, qual é a base que você tem para a visão que você tem. Eu acho que isso é o ponto base para tudo que eu falei aqui. Se você não tem empatia pela sua própria visão, se você não estuda a sua própria visão, a sua própria crença, se você não estuda a Bíblia, não busca saber qual é a cultura do reino que deve ser inserida, e se você não tem empatia pela visão do próximo, eu acho que você não entendeu o conteúdo geral do mundo ao seu redor. Acho que você não entendeu o conteúdo geral da Bíblia. Acho que você não entendeu o conteúdo geral da sua personalidade. Bom, isso é só uma opinião minha e talvez você possa ter visto muito sentido em tudo que eu tô falando, ou talvez você tenha achado que eu só estou falando besteira o vídeo inteiro. Então, isso cabe a você e a sua empatia com as pessoas e com a visão que as pessoas têm do mundo. É muito importante, mais uma vez, eu sempre vou ressaltar e acredito que em todos os vídeos eu vou falar isso, leia a Bíblia. Busque saber qual é a cultura do reino, qual é a cultura de Jesus. E isso não importa no que você acredita, em como você acredita. Eu sempre vou prezar que a Bíblia e a cultura do reino são importantes para qualquer pessoa. Não importa de onde você é, qual é a cultura, qual é a personalidade que você tem. Ela é um caminho geral para todos aqueles que estão abertos a entender o que a palavra diz. Bom, essa é a minha visão. Eu quis conversar um pouquinho com vocês sobre a minha visão do mundo, sobre como a gente interpreta as coisas ao nosso redor. E eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a sua visão sobre algumas coisas. Eu espero que você tenha entendido algumas coisas, compreendido algumas coisas. Eu não sou o mais inteligente, nem estou falando isso aqui como um cara que já sabe de tudo. Assim como você, eu também estou aprendendo a interpretar o mundo, estou aprendendo a viver, estou aprendendo a inserir a cultura de Jesus na Terra. Eu também estou aprendendo isso. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe também e comente aí o que você achou, qual é a sua visão do mundo, qual é a sua interpretação. E que Deus abençoe. Fiquem na paz. E se você não viu mais nenhum vídeo aqui do meu canal, se é a primeira vez que você está aqui, eu convido você a entrar aqui no canal e ver os outros vídeos. A gente tem vários vídeos de música, porque eu sou um músico, um artista, e também começamos essa série de conversas que temos aqui. Bom, Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima.